Bom dia, bom dia. Vamos ajustando aqui a nossa câmera. Mais uma quinta-feira de uma entrega de live, de compromisso que nós temos aqui com vocês. De entregar partilhas e conhecimento. E hoje nós temos um tema muito especial que toca aí na nossa alma feminina. Então, eu aguardo a minha amiga Gia aparecer por aqui para a gente iniciar aqui essa entrega juntinhas, porque afinal o tema de hoje é sobre conexões entre as mulheres. Qual a importância de estarmos conectadas umas com as outras? O que a gente aprende com isso e o quanto que isso é importante? Este é o tema da live desta manhã. Enquanto isso, vamos enviar o convite, né? Vamos nos conectar com outras mulheres. Vamos chamar umas amigas aqui para estarem com a gente. Diz que você não pode participar, não sei por quê, minha amiga. Veja aí novamente. Aí, cadê você? E agora vai. Não sei se é a sua internet, minha amiga. Para mim tá carregando a sua entrada. Meninas que já estão por aqui, vocês me ouvem? O som tá ok? Gi, minha amiga. Para mim a tela tá preta e tá dizendo que tá conectando você. E aí eu não consigo ver as mensagens das meninas. Bora lá. Vamos aguardar a conexão com a nossa amiga aqui, né? Gi, você me ouve? Eu também não sei o que tá acontecendo, minha amiga. Ele tá girando, girando, picotadinho assim. A Elaine falou que o som tá ok. Obrigada, Elaine. Bom dia, minha querida. Estamos aqui tentando trazer a nossa amiga Gi para partilhar dessa conexão com a gente nesta manhã aqui. Meninas, aguardem aí um pouquinho. Mandem um convite aí para suas amigas também, enquanto isso. Gi, não consigo te ver. Perdão, meninas, o que eu vou fazer? Elaine, querida, tá você aqui, né? Eu vou tentar sair, vou entrar de novo, tá, Gi? Se você estiver me vendo, me ouvindo, porque para mim a tela tá preta e tá carregando como se você estivesse processando aí a sua internet. Agora a gente aguarda a Gi, né? Isso mesmo, Elaine. Gratidão. Vamos esperar ela entrar novamente. Gi, minha amiga, peça a solicitação novamente, porque senão eu mando o convite e aí você manda a solicitação, talvez tá dando essa desconexão, né? E a gente tá falando aqui de conexão essa manhã e não de desconexão, né? Então, bora lá. Você saiu. Agora eu vou aceitar de novo sua solicitação. Aceitando. Eu aceitei aqui. Como que tá aí para você?
Eita, nós e essa Oi. tecnologia, hein? Gi, cadê você? Minha amiga tá embaçada aqui. Você me vê, diga que Socorro, sim. cheguei. Valeu a pena. Gente, nós levamos uns bailes de vez em quando desse Instagram. Já falei que esse Instagram vai se arrepender um dia. Hoje ele tava aqui, ó, causando desconexão na nossa conexão. Então, gente, a gente está aqui criando conexões com a maior boa vontade, criando uma comunidade de mulheres, e aí o Instagram está nos sabotando, hein? Bom dia, pessoal. Cheguei. Foi Que difícil, bom. mas cheguei. Chegamos, minha amiga, maravilha. Então, bora lá, Tá tava falando coçando aqui minha pra cabeça aí, gente? Não, a sua tá ok, a minha. Veja aí como que nós estamos. Tá bom. Tô vendo até seu topete. Tá vendo? Eu tô de topetinho hoje. Tá É linda, pra amenizar minha jupa. maravilhosa. Nem me fale em Bora. cabelo, porque com uma mão só eu não tô conseguindo arrumar o cabelo direito, tá me estressando um pouco esse negócio. Não consigo colocar lente de contato com uma mão só. Tá me incomodando um pouquinho, mas vamos que vamos, né? Tô de uma rede de conexão aí, minha amiga, né? Bora lá, então. Então, vamos lá para nossa Bom, partilha de hoje, né? De falar de conexão entre as mulheres, né? Vamos enviar os aviãozinhos aqui para nossas amigas, pacientes, né? Pessoal que nos segue por aqui. Vamos enviar alguns convitinhos aqui. A gente tinha sim. enviado já, mas caímos, né? Aí vamos novamente. E a gente já retoma aqui com a nossa conexão, né? A importância de estarmos conectadas, né, umas com as outras. Mandar para as amigas, Ah, as inimigas também. bora, bora para todas. E as amigas que estão por aí, que estão nos vendo, mandem para mais duas, três amiguinhas aí, né? É Não conexão é? entre nós, né? Então, bora lá, minha Já amiga. vamos começar agora, né, minha amiga? Quando a gente fala de conexões, né, a gente sempre imagina, né, sempre na minha mente um pontinho ligando a um outro, né, uma linha, né, fazendo pontes, né? E como que é isso para nós mulheres, né, Gi? Qual que é essa importância, né? A gente sabe que é crucial, né, para que a gente tenha um bem-estar, para que a gente adquira conhecimento. A gente precisa estar conectadas, né, a grupos que fazem sentido para nós, né, que tratam ali de coisas que têm as mesmas afinidades. E mulheres sabem coisas de mulheres, não é mesmo, né? Uma mulher entende a dor da outra, ou pelo menos deveríamos entender, né? Claro que existe um contexto aí histórico, né, que nem sempre, né, tem sido assim, mas é para este caminho que a gente está seguindo, né? Para alcançar uma rede de conexão entre as mulheres, né? O quanto que isso é importante aí para nossa sororidade, para a gente dar as mãos, né? Porque sozinhas a gente consegue ir em muitos lugares, fazer muita coisa. Mas quando a gente se junta, né, minha amiga, a gente consegue ir muito mais além, né? Então a gente vai trazer aqui, né, um pouquinho dessa importância, né? O quanto que é importante para nossa vida aí no todo, né? Em diversas áreas da vida e no geral para o nosso bem-estar físico, mental e também espiritual, né? Porque dependendo com quem a gente está conectado, a gente deixa a energia e leva energias também, né? Então, é sobre isso. Pois é, minha amiga. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Aqui o som tá ok. Muito A imagem bem. também. É importante, né, essa coisa de conexão, porque é importante falarmos sobre isso, porque assistimos uma onda de solitude aí, né? De as pessoas estão se fechando, se retraindo, né? E preferindo pets, preferindo falar com a inteligência artificial, em vez de falar com pessoas, conexão com pessoas. Só que isso adoece, já tem muitos estudos sobre isso, né? Sobre o quanto nós, como seres sociais que somos, que nos desenvolvemos e evoluímos em comunidades, né? Só sobrevivemos a enormes animais e feras da pré-história por conta de estarmos em conjunto com outros, se unindo com outros. Isso está no nosso DNA, a gente necessita disso.
Tanto que afeta o psicológico quando a gente é cancelado, né? Como diz hoje em dia. Porque está registrado no nosso DNA que estarmos sozinhos é risco iminente de vida, porque era impossível sobrevivermos sozinhos na época em que éramos só um pequeno animalzinho perto de animais enormes, né? Então, a gente precisa, a gente necessita dessas conexões. E quando nós falamos especificamente em conexões com outras mulheres, é justamente por esses conhecimentos que são próprios de mulher, né? São próprios da psique da mulher, que é diferente da psique masculina. Não somos iguais nem externamente, nem interiormente. E precisamos nos atentar a isso, que nós jamais seremos iguais, porque a biologia é diferente, e não só a biologia externa e tudo que corre aqui nas veias são diferentes, né? Os nossos hormônios e a nossa psique também é diferente. Então, quando nós, mulheres, estamos conectadas com outras mulheres, nós temos a oportunidade de crescermos juntas, de nos entendermos, de nos apoiarmos, de evoluirmos juntas e de irmos mais longe juntas do que iríamos sozinha. E isso que é o mais lindo de estarmos em outras mulheres. Eu, particularmente, amo e sempre amei. E eu me lembro que quando eu era mocinha, assim, eu já cresci com aquele olhar de competição entre as mulheres, né? De concorrência mesmo, né? Eu que nasci lá em 77, ficava observando isso, porque eu queria estar junto com as mulheres, e as mulheres estavam sempre me vendo com rivalidade, né? E eu sempre muito bem expressiva, e conversava com todo mundo, e era amiga dos rapazes, né? E os rapazes me olhavam com curiosidade, porque como assim ela é tão espontânea, né? E aí eu sempre estava parecendo uma ameaça pro relacionamento alheio, por conta do meu jeitinho, né? E aí isso me incomodava muito. Como assim? Não tem necessidade disso, porque eu não via as outras mulheres com competição ou com rivalidade. E isso já me tocava, assim, eu não entendia isso. Então, essa busca é minha, tá, gente? Essa necessidade, essa vontade, esse gosto, esse prazer de estar hoje trabalhando com mulheres e me envolvendo com grupos de mulheres é uma realização sem tamanho, porque é uma carência que as mulheres hoje, né, que vivem nessa coisa moderna de são mesmo rivais, não pode confiar em outras mulheres porque elas são perigosas, foram todos artimanhas que foram colocados na cabeça das mulheres mesmo, porque separadas nós somos muito mais fracas. Nós não temos até a mesma astúcia separadas do que juntas, né? Uma passando o conhecimento para a outra, dando o olhar para a outra, porque enquanto nós estamos isoladas, somos aos mais vulneráveis. Então a gente tem que olhar com bastante atenção sobre isso, porque há uma agenda oculta para afastar as mulheres umas das outras e afastar a sabedoria nata das mulheres. Porque quando a gente se afasta do nosso feminino, a gente se afasta também da nossa sabedoria nata. Então temos que olhar com bastante atenção para isso também. Amiga, eu coloquei o tema aí na tela. Clica aí, por favor, para a gente fixar. Minha amiga, me lembra aí como que eu fixo, como que eu faço? Só toca. Toca e ele vai aparecer a opção de fixar. Tá, cliquei, fixar conteúdo. Ah, maravilha. Sempre aprendo com essa amiga, né, gente? Então, aprendendo aqui na conexão, sempre. Muito Sempre, importante, minha aprende. amiga, sua partilha, né, sobre esse olhar, né, para além, né, do que a gente está vivenciando hoje, com esse olhar de identificar, né, compreender. Eu gosto muito das histórias bíblicas, né, que trazem sempre exemplos de mulheres, né, que estavam em conexão. No sepulcro de Jesus, por exemplo, né, as mulheres estavam ali unidas, né, um grupo de mulheres, e elas que foram levar o anúncio, né, falar, dizer. E olha que a mulher não tinha voz naquela época, né, mas ela, aquele monte de mulher falando a mesma coisa, né, correndo ali, né,
Uma outra passagem bíblica que eu gosto muito, que fala da união das mulheres, do movimento de mulheres, é na passagem do Mar Vermelho, né? Que Miriam, após a passagem do Mar Vermelho, ela convoca um grupo de mulheres para tocar e dançar, ela tocarem tamborins e dançarem, ou seja, fazer aquele movimento de celebração, né? Então é muito lindo, desde os primórdios, desde os tempos antigos, tem relatos de que as mulheres se reuniam, e sempre que elas se reuniam, era para, ou era para celebração, ou era para apoio emocional, grupos, né? Autocuidado, por exemplo, né? Quando a gente olha na nossa história recente das nossas avós, eu não tive avó, quando eu nasci minha avó já tinha partido, infelizmente eu não tive esse privilégio de a conhecer. Mas Eu também. eu vejo, amiga, a minha tia, que Uhum. sentava na calçada com as amigas, né, as senhoras mais velhas, e ali a gente ouvia histórias de como que elas, quando eu era menininha, minha filha, acontecia isso e isso. Eu também atendi muitas pacientes idosas, trabalhei um tempo na área da geriatria, que é pacientes, né, de casa de repouso, e a gente ouvia tanta história. Quando eu era menininha, a gente sentava, eu aprendi a cozinhar com a minha avó, desde Ah, eu pequenininha, eu adoro. mexia, né? Fazia lá a panela de barro e eu aprendi a cozinhar com ela, o tempero dela era maravilhoso. Olha só, são através de conexões que a gente vai passando, né, minha amiga, de geração a geração, os princípios, valores, até mesmo a culinária, né, os hábitos alimentares, né, nas gerações, né, a gente vai... Nessa rede de conexão, você vai construindo um legado, né, para deixar para a próxima Uhum. geração. E o alarmante nisso é que a gente está perdendo, né, minha amiga, como você falou, né? A gente está perdendo. E por que será, né, Gi, que a gente está perdendo essa visão, dessa importância dessa conexão? Você disse, né, que existe aí, né, um sistema oculto que sutilmente, né, querem nos roubar essa fortaleza, né, esse fortalecimento, né? Porque ser humano precisa de um outro ser humano, né? A gente aprende muito por espelhamento, né? Quando a Sim. gente olha e vê alguém ali, tipo, vamos falar do contexto histórico, né? Uma mulher negra ali no cargo de gerência, outra mulher negra, ela faz, puxa, a gente sabe que a maior população do Brasil, a gente tem muita, né, contexto histórico ali da escravidão. Puxa, se ela conseguiu, eu posso trilhar o mesmo caminho que ela e conseguir. E não com essa percepção da inveja, né? Nossa, tá me invejando, quer ser eu, quer tomar o meu lugar. Não, é a gente olhar e falar, puxa, que foi que essa amiga trilhou? O que foi que ela fez? Né? Ela estudou, ela foi atrás. Nossa, eu posso também estudar. Nossa, ela fez um caminho X que. Deixa eu perguntar, deixa eu ir atrás. Como que é que faz para estar nesse caminho? E você vai construindo o seu com aquele exemplo. É diferente daquilo, da estigma da inveja, da competição, né? Que a mulher se veste sempre para outra, porque ela quer causar ali, né, uma impressão. Enfim, é algo que foi construído, né? Foi construído ali para desconstruir esse enlace, né? O que a gente ouve muito, né, minha amiga, nos nossos atendimentos sobre essas conexões. Às vezes as mulheres estão muito sozinhas, né? Dispersa do Olha. rebanho, né? E como você disse, né? Uhum. Dispersa do rebanho, a gente está o quê? Vulnerável, né? Uhum. Imagina o exemplo das Totalmente. leoas, né? Totalmente. Vulnerabilidade, né? É estar em risco. Exatamente. Pode E, complementar. e aí é bem importante, né? Eu acho bem importante essa rede que nós estamos criando, esse lugar seguro de acolhimento, sem julgamento, sem dar pitaco, né? Tipo, se eu fosse você teria feito assim, ou se eu fosse, né? Se fosse comigo, porque quando a gente está realmente dentro do contexto, a gente vê que não era bem assim, né? Como que a gente conseguiria agir daquele jeito que a gente está pensando que conseguiria agir, né? Então, estar no não julgamento é justamente acolher a história da outra do jeito que foi, porque não tenho o que dizer sobre ter feito assim ou assado, porque cada uma é uma mulher e traz uma bagagem e traz uma história que justifica o jeito que ela se comportou naquele momento, né? Às vezes a gente acha que a gente vai ter muita atitude no momento tal, e quando vai ver, se cala e reage totalmente atônica, né? Não consegue, na verdade, agir. Então, quando nós
criamos esse movimento, né, Cícera? Eu adoro estar com você, é uma grande honra mesmo, porque nós temos esse mesmo olhar de criarmos essa união harmoniosa entre as mulheres e esse lugar seguro de acolhimento para elas. Nós que escolhemos a profissão de terapeuta e de estar nesse lugar de acolher mesmo, de podermos mostrar que é possível ser vulnerável sem ser fraca, sem ser, né, destruída por mostrar que é vulnerável. Porque enquanto nós estamos vestidas de armaduras e armas, né, munidas de armas e num pedestal intocável, sabe? Sentindo-se forte com isso, na verdade é só por fora, porque por dentro está despedaçado e está ferido e está precisando de colo e de todo o acolhimento que só o maternar permite, e as mulheres não estão se permitindo nem ser maternais, porque acreditam que tem que estar nesse lugar de forte, de, sabe, de que mata um leão por dia, sendo que juntas estaríamos mais leves, mais conectadas mesmo com a nossa natureza feminina. E isso é lindo, eu amo ser mulher, e quando eu penso que tantas mulheres estão afastadas disto, me dá uma tristeza tão grande que eu penso, o que eu posso fazer hoje em relação a isso para levar um pouco mais de acolhimento para essas mulheres, e fico feliz quando pedem ajuda, porque a mulher moderna não sabe pedir ajuda, não sabe falar, olha, eu preciso de ajuda, eu não consigo daqui, eu não consigo sair sozinha. Então, quando a gente estende a mão, a gente consegue resgatar mesmo essa mulher que está em dor, e ela se permitir é a coisa mais linda do mundo, ver a transformação que a gente consegue proporcionar através do processo terapêutico com essas mulheres e cumprir a nossa missão na Terra, que uma mulher que a gente consegue tirar do sofrimento e mudar a realidade que ela tem, se curando e curando as gerações através dela, é a coisa mais linda que eu posso realizar nessa vida, e já posso morrer feliz. Que lindo, minha amiga. É uma missão linda, né? Genuína, Não né? é? É sobre chamado, e não é mais sobre nós, né? É sobre o que, Não. né? O que pode acontecer através dessas entregas, né? Então, não dá para parar, né? A gente vê, né, Gi, que as estatísticas, elas são alarmantes, né? Milhares de lares são chefiados por mulheres, mães solo, né? E isso assusta o quê? Essas mulheres vão trazer qual relato, né? Você falando aí do maternar. Se essa mulher tá sozinha nessa jornada, não que ela não consiga, mas assim, ela jamais vai ocupar o lugar do masculino, né? Porque nós somos a nossa essência feminina com a parte dos 50% paizinho na nossa carga genética e emocional, né? Então a gente não vai dar conta do lugar do homem na nossa vida, dos nossos filhos. Isso assusta as mulheres que pensam em gerar, né? Fala, puxa, essa mulher tá sempre em sofrimento, então eu não quero isso para mim. A gente corre, né? A gente vê muitas mulheres correndo desse maternar por conta de ver o sofrimento de outras mulheres. Mas quando a gente reúne, como você falou, né? Grupos, né? A gente traz o autoconhecimento. Quando ela conhece a história dela, o que está por trás disso, ela consegue se libertar daqueles rótulos, né? De traumas, para que a geração dela seja construída a partir de agora, dela, para que isso não passe para a sua próxima geração, né? Não é porque minha irmã, minha mãe foi abandonada, minha avó, né? Foi mãe solo, eu também vou ser uma mãe solo e vou sofrer nessa vida, então eu não quero maternar nunca, porque o sofrimento delas foi muito intenso, né? Isso são traumas, né, minha amiga? A gente encontra muito nos atendimentos, né? Mulheres que trazem o sofrimento por conta da história que ela vivenciou. E quando a gente se une, né, minha amiga, e começa a ouvir os depoimentos, com uma roda de conversa, os grupos terapêuticos, quando essa mulher consegue externar essa dor, contar essa história, elas dizem que o alívio vem, né? Puxa, eu nunca consegui falar sobre isso com ninguém, né? Ela se sente apoiada, ela se sente segura, né? Para abrir sua história, para contar um pouquinho, né? Do que ela tem vivenciado.
E o que que a gente vê nelas, né, minha amiga? O antes e o depois, né? Como você falou, né? Essa mulher, ela começa a fazer Ai, entrega, tirar peso das suas costas, né? Encorajada pela outra que ela ouviu contar o depoimento. Ela fala, nossa, mas eu também tô passando por isso. Nossa, mas aconteceu comigo. Nossa, a história é muito semelhante, né? Sabe aquela questão, né, Gi? Nossa, acontece a mesma coisa lá em casa, só muda de endereço, né? Olha a uhum, importância do falar, né? Então, num grupo sim, seguro, essa mulher ela vai poder expressar, né? Ela pode expressar a dor dela, né? E o falar já é curativo, né, minha amiga? O simples ato de exatamente. falar, ser escutado, sem julgamentos, já é um caminho de cura, né? E é para essa rede de conexão que a gente estamos, né, trabalhando aqui, fazendo entregas, dizendo para a mulher, olha, você precisa olhar para essa história. Vamos, estamos juntas aqui, a gente quer dar a mão para você. Vamos conhecer essa história Uhum. juntas. A gente quer guiar você. É possível, né? Aconteceu comigo, né? Eu precisei olhar para minha história, mas para isso eu precisei escutar outras mulheres que também passaram por algo semelhante. E ali a gente vai fortalecendo o laço, né? Eu gosto sempre dos relatos bíblicos que fala também, né? Que um cordão de 3 dobras, minha amiga, ele não rompe como uma dobra só, né? Então, olha Sim, só. Você estando em uma, você tá forte no seu limite. Mas se você se junta com mais uma, com mais outra, você tá num cordão de 3 dobras fortalecido ali, que você consegue ir muito mais longe, né? Complementa exatamente. aí, minha amiga. As É mulheres têm muito exatamente medo, né, isso. Gi? Muito medo, né? A gente vê nos atendimentos as mulheres trazendo muito medo, né? Medo de Sim, enfrentar a é vida, verdade. enfrentar. Mas então, eu acho interessante porque, pelas minhas memórias, as meninas sempre foram rivais, né? Então, eu acredito que foi uma coisa bem. Porque, assim, não é que ela vivenciou traições e aí ela se fechou para ter amizade com outras mulheres. Não, desde sempre foram ariscas com outras mulheres. Então, eu creio que é bem mais profundo, né? Bem anterior a essa história de mulheres terem se afastado, até porque assim, a nossa geração, as nossas mães já não viviam mais perto das próprias mães, né? A gente já estava separado dessa família de origem, então já não tinha aquela coisa de sentar que nem as suas antepassadas, sentar na beira do rio para lavar roupa e ir conversando lá toda aquela mulherada, ou na cozinha para toda a família. Então, a nossa geração já não viveu isso. Então, talvez, né, seja por isso que quando eu cheguei na escola já havia. E eu tinha uma saudade algo que eu nunca tinha vivido, na verdade. Porque a minha mãe mesmo era afastada dos parentes, meu pai fugiu dos parentes, eu não conheci nem os irmãos dele, quem dirá os avós. Os pais dele já eram falecidos quando eu nasci. Então, a gente não viveu essa união das mulheres, né? E eu acho lindo quando eu vejo a terceira idade se reunindo para fazer arte, artesanato, né? Nos grupos de apoio aos idosos aqui em São Bernardo tem vários, CRIs, e aí podem fazer essa terapia em grupo, terapia assim, né? Porque falar e ou ser ouvida já é um negócio legal, é quando você tá ali tricotando, já é um negócio muito legal. Então, é importante a gente colocar essas mulheres na consciência sobre isso, porque isso fica tão automatizado que é possível que não estejam percebendo o quanto nós estamos desconectadas uma das outras e o quanto isso nos faz falta no sentido do que a gente perde em relação a ter a conexão, o quanto a gente ganha com essa conexão e não tê-la, o quanto a gente perde. E perde esse olhar de quem já viveu mais e percorreu um caminho além do seu, que você pode ouvir e aprender com ela. Então, quando eu vejo as meninas mais jovens, assim, todas perdidinhas, inocentes, tem até um meme
nas redes sociais aí, tipo, na minha vez ninguém contou nada, ninguém disse nada, ninguém avisou nada, tipo, né? Dane-se. Só que não, né? Não é porque a gente não teve esse olhar de alguém mais experiente para dizer, olha, isso aí não, esse caminho aí eu já sei que não vai dar bom. Olha com atenção, presta atenção em tal coisa, tal, 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 enfim. Não é porque não tivemos isso que a gente vai deixar de orientar em relação ao que a gente está vendo que pode dar ruim ali, né? Não vamos esperar o outro bater a cara sabe? Tipo, quebrar a cara para poder aprender por si só, sendo que compartilhar conhecimento vai evitar que essa pessoa se fira, né? Se fira mais. Então, é uma roda de sofrimento que o povo permite porque está individualista. Entendeu? É esse o ponto. Está individualista. Se na minha vez ninguém falou nada, ninguém me alertou, ninguém me avisou do perigo, dane-se os outros também que quebrem a cara também. Então a gente tem que olhar com atenção também para isso, para este lugar em que estamos ficando individualistas, acreditando que todo mundo é ruim, só eu que presto, então eu vou me afastar de todo mundo, porque a solitude é o lance agora, então tá tudo bem, só que a longo prazo, o prejuízo sobre isso é a saúde física, né? Já tem estudos, o quanto a pessoa solitária até morre mais cedo, enfim, é mais infeliz e tem mais depressão, todas essas coisas, né? Se a gente for buscar aí, coloca um monte de link aí sobre estudos sobre esse respeito. Então, a gente, olhando para isso, né, trazendo essa consciência sobre isso, a gente está fazendo uma coisa preventiva. Estamos fazendo um trabalho preventivo para que essas mulheres não adoeçam, não se deprimam, não tenham doenças, né, físicas e emocionais enfim, psicológicas. Então, isso também é um trabalho preventivo, de estarmos avisando essas mulheres do quanto elas estão perdendo em saúde por estar nessa solidão, assim, nessa escolha voluntária de ficar afastada de todo mundo porque ninguém mais presta, todo mundo é ruim, a maldade do mundo está imensa. Está, pode ser que esteja, mas se você se conectar com pessoas que têm o mesmo coração que você, assim, os mesmos sentimentos de não rivalidade, de não, né, competição, você verá que tem muita gente de bom coração, tem muita mulher legal aí, tem muita mulher que tem amor no coração para compartilhar com outras mulheres. Não são todas, víboras, malvadas que querem te derrubar, puxar teu tapete. Então, conecte-se com as mulheres certas. Não com aquelas que realmente estão muito perdidas no seu feminino, que se desconectaram de tal maneira consigo mesma, que realmente são extremamente competitivas e realmente querem puxar teu tapete. Então, perceba-se que o quanto centrar-se no seu feminino pode até te proteger, né, digamos assim, de não se envolver, não se abrir para pessoas que não têm o mesmo sentimento que você. Então, ter essa intuição, esse feeling mesmo de quem tem esse bom coração ou quem tem aquela inveja oculta que quer mais te derrubar mesmo quando você abre a sua vulnerabilidade e ela vai usar isso contra você para puxar seu tapete mais para frente. Então, tenhamos essa firmeza de sentir e perceber ao redor o que é seguro e onde estar é seguro, que lugar é estar seguro para abrir-se em vulnerabilidade, né? Então, eu apelo sempre para que todas retornem à casa, ao lar, de ficar de estar no feminino para poder crescer com muitas mulheres que têm esse mesmo coração. É isso, Bem-vinda minha as amiga. É meninas que uma chegaram questão, aí. vamos, é uma questão de alma, né? Alma feminina, né? A Neide, Sim. seja bem-vinda. Ela entrou aqui, eu dei boas-vindas aqui na legenda. A Camila também, né? A Elaine.
Elas estão por aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Que honra tê-las por aqui, né? É um grande privilégio. E possam também compartilhar essa live com outras amigas aí. E quando a gente olha, né, amiga, para esse princípio de travessia, né, do que eu aprendi, o que eu trago, o que eu ouvi, né, a gente fazer a escolha de estar no grupo certo, de estar com a conexão certa, né, para não gerar essa desconexão, né, para você não ir para sua bolha e se recolher e falar, puxa, ninguém mais presta, não vou confiar em ninguém, porque a história que eu vi foi essa, né? Não, a partir de aqui, daqui agora, o aqui e agora, esse estado de presença, né? Todas nós podemos fazer grandes escolhas ou escolhas medíocres, né? Tipo assim, eu vou fazer escolhas que não são favoráveis para mim, né? Mas é eu olhar com um olhar de acolhimento para mim mesma, de julgamento, se eu já escolhi estar em grupos errados, de pessoas que não me agregaram, que não foi fluido para mim, a partir de agora eu posso fazer novas escolhas, né? E buscar, né, essa conexão saudável, né? A gente vê também o exemplo lindo da natureza, né, Gi? A gente olha sempre para a natureza, nessa visão integrativa que nós somos, né? As lobas, as leoas, né? As leoas, elas fazem coisas umas pelas outras, até amamentam os filhotes uma das outras, né? Quando uma sai para caçar. Olha que coisa linda, gente, né? Não é? Imagina que você, amiga, vou cuidar do seu filho aqui enquanto você vai cuidar e vai no médico, por exemplo, né? É uma rede de conexão, né? Eu tenho uma amiga que eu Sim. posso ligar para ela e falar, amiga, eu preciso da sua ajuda hoje, né? Você consegue, né? E se você não tem ninguém com quem você possa contar, você vai para aquele caminho de isolamento, né? Não consigo, não posso, e fica na vulnerabilidade mental e emocional, né, minha amiga? Cada Sim. vez mais você vai se diminuindo. Não consigo nem ir numa consulta médica, porque o meu filho é pequeno, não tem quem fique com ele, por exemplo, né? Então, nós Sim. mulheres precisamos olhar para esse contexto social e nos apoiarmos umas às outras, porque as estatísticas mostram, né, Gi? Você falou aí de uma estatística, e tem outras aqui também em mãos aqui, que as mulheres estão sofrendo muito de depressão, ansiedade, esse transtorno generalizado, né? Por conta Uhum. dessa desconexão. Eu estou sozinha fazendo tudo. E quem consegue fazer tudo Uhum. sozinha? Ninguém consegue fazer tudo sozinha, né? Nós precisamos sempre de alguém para nos apoiar, para estar aí, né, nessa conexão. E quando a gente não consegue, o que a gente tem que fazer, né? Pedir ajuda. Olha, meu mental não está conseguindo processar isso, eu vou procurar uma ajuda, né? De repente, escutar uma amiga, um profissional de saúde, né? Mas a gente vai precisar estar em uma rede de conexão, né? Pessoas que vão estar nos dando apoio, ou em outro momento a gente vai ser o apoio para outras pessoas, né, Gi? A gente vai ser a Exato. conexão, né? O imã, né? Que vai grudar ali naquela pessoa e falar assim, ó, vamos junto, fazer aquele bonequinho empurrando, né? Vamos, amiga, a gente consegue sair desse lugar, né? Das mãos, a corrente, né, de oração, pensando no espiritual, eu vou orar por você, esse problema vai ser solucionado. Não, é um médico que você precisa, vamos procurar, vamos lá no postinho, não teve médico hoje, mas semana que vem vai abrir a agenda, eu vou lá, me dá o cartão, eu marco para você. É uma rede de conexão, né? No profissional Sim. também, né, Gi? Às vezes a mulher é tão prendada, ela tem um dom tão lindo, né, de cozinhar, só que ela não tá em nenhum grupo, não tem conexão nenhuma. Como que ela vai vender esses bolos, esses doces deliciosos, né? Se ela não tem um É. grupo, não tem uma conexão. Então, se conecte com mulheres aí empreendedoras, mulheres que estão desenvolvendo autoconhecimento, mulheres que estão buscando aí, né, avançar nas suas diversas áreas da vida, né? E aquilo que a gente não consegue sozinha, a gente pede ajuda, né? Não é isso, minha amiga? É justamente. E a gente percebe o quanto as mulheres estão com o feminino ferido nos nossos atendimentos, né? Inclusive, eu sou fãzaça do método TPM, temos uma sessão exclusiva para esse acolhimento da sua energia feminina, e é a coisa mais linda do mundo ver esse processo. Essas mulheres se reintegrando, porque quando a gente vai deixando nossas partes para trás, a gente vai se enfraquecendo, né? E nessa sessão de reconexão com a natureza feminina, a gente coloca todas as partes dela de novo no lugar, e é a coisa mais linda do mundo, o quanto ela cresce. Então, mulheres, há recursos, né, para que você se cure e seja inteira, plena. Então, ajuda tem, recursos tem e caminhos tem. Então, eu adoro teclar essa tecla direto, que
temos escolhas, temos recursos, não precisamos estar nesse lugar de sofrimento e achar que, tinha que ser assim. Eu nasci para sofrer mesmo, como dizia muito minha mãe. Cruz da mulher é mais pesada, ela dizia. Não, a gente tem recursos, hoje a gente tem técnicas, a gente tem ajuda, a gente tem milhares de recursos que nossas mães não tinham conhecimento para sair do lugar de sofrimento que elas estavam. E hoje nós temos. Então, quando eu venho aqui desafiando os meus próprios as minhas Sim. próprias limitações, para falar para você, do meu coração para o seu, que você não precisa estar nesse lugar, porque você pode pegar na mão de outras pessoas, de outras mulheres que têm esse mesmo propósito de curar outras mulheres. Minha amiga, segura na minha mão. Segura, porque juntas a gente consegue ter esse ânimo que sozinha é bem mais complicado encontrar, né? Então, gente, o que mais que eu tenho a dizer, amiga? É isso, minha amiga. É um convite especial, né? A gente pode fazer É um um convite. A convite. gente está sempre nas lives, às quintas-feiras, né? Nós temos grupos, né? Grupos terapêuticos aí que a gente está em ação e outros para serem abertos, né? A partir do próximo mês. O que mais a gente tem? A gente tem os Isso. atendimentos individuais, você pode nos procurar, pode, né, pedir a nossa ajuda. Nós estamos aqui à disposição para acolher, ouvir a história de vocês. De repente, uma roda de conversa. Você que é uma empreendedora e quer Isso. conectar mulheres nos Nos seus chama. espaços, né? No seu salão, na sua loja. A gente pode ir lá fazer um chá, né, amiga? Fazer uma roda de conversa, Adoro. conectar mulheres. Trabalhar aí o emocional, né? Romper barreiras, dizer para essa mulher que ela pode ir muito mais longe, que ela pode ter sucesso sim, se conectando com as pessoas certas, fazer uma rede de Sim, conexão sadia, né? Saudável, né? sim. O que mais, amiga? Nossos O eventos estão link aí em processo, o, né? no- o link do nosso grupo de transbordo está na minha bio, se vocês quiserem entrar no É, bem grupo lembrado. gratuito, né? Onde a gente coloca esses comunicados dos nossos movimentos, e o grupo terapêutico que nós estaremos abrindo em maio também, então com as inscrições abertas aí, é só chamar. O que mais? É isso. Nossos encontros das quintas-feiras já falei, né? E podem nos Sim, estamos chamar, sempre por né? aqui. E a importância disso é o quê, né, minha amiga? É a gente viver um bem-estar, né? Viver uma vida mais leve, né? Tirar os pesos, né? Leve, É, essa leve. conexão das mãos, né? A gente fala muito do dar e receber. Às vezes você é aquela Sim. mulher que tá sempre se conectada do dar com alguém, né? Tá sempre se doando para alguém, tá nessa conexão de Uhum, doar, estender as duas mãos para o lado, né? sim, Mas para nós, em terapia integrativa, a gente fala o quê? É o dar, uma mãozinha que dá e a outra que recebe, né? e Então é recebe. equilibrar essa base, né? Então, numa conexão Sim, saudável, é você dar e receber, e não só você dar ou só você receber. Né? Isso, minha amiga. Né? É a é, gente ir para essa linha do equilíbrio, né? Então, num grupo sim, sadio, onde você pode ser acolhida emocionalmente, integralmente, né? Você vai aprender ali técnicas, né? Ferramentas para que você possa viver, né? Em conexão saudavelmente, né? Às vezes não tem coragem de dizer algo para alguém, né? Ou no ambiente de trabalho, ou na família, ou aquela conversa difícil, mas dentro de um grupo você vai aprender a se expressar, aprender a falar isso, aquilo que te incomoda. Então, às vezes, você não tem coragem sozinha, mas ouvindo o depoimento de uma mulher, como que ela fez aquela tarefa, você fala, poxa, acende aqui um insight, um gatilho, fala assim, poxa, tá acontecendo isso comigo, vou me vestir com a roupa da coragem e vou ter aquela conversa difícil lá em casa hoje, né? não Você vê é? como E às vezes, as conexões. porque Diga, quando minha a gente amiga. está sozinho, quando a gente está sozinho, a gente acha que só a gente que está passando por aquilo. Tá todo mundo bonito, né? O jardim dos outros tá tudo florido, Tá nosso que tá lindo. murcho. E a gente que tá assim, a gente que é errada, porque todo mundo tá bem, tá feliz, tá desfrutando da vida e a gente tá com a vida toda destruída. Só que não, né? Quando a gente tem coragem de falar, e a outra fala, caramba,
eu também tô passando por isso, ou caramba, o meu problema nem é tão grande assim, por que que eu tô reclamando da vida, né? sabe? Então tem esse olhar de, poxa, eu sou grata porque eu não tô passando por aquele problemão que a colega tá passando, né? Ou senão, poxa, não tô sozinha, a outra pessoa passa por algo como eu passo também, né? Não sou o alecrim dourado. Então, ou se não, aquela zarada escolhida pelo destino para ter todos os problemas do mundo e o resto do mundo tá tudo bem, né? Então, é nesse lugar de partilha que a gente percebe as nossas bênçãos e até que a gente é bem mais forte do que imaginava, né? Por isso que é tão enriquecedor partilhar a sua história num ambiente seguro, porque se não for seguro, sua boca vai parar na boca do povo, né? O seu nome. Mas num ambiente seguro, de não julgamento, a gente percebe, a gente reconhece as nossas forças, né? E eu adoro estar num lugar assim de observar os presentes que a vida nos dá quando a gente desarma, quando a gente é acessível, né? Eu não tô dirigindo, né? Que eu tô com a mãozinha assim. Aí sábado eu fui na aula de dança, porque afinal de contas são as pernas que dançam, né? Eu só não quis botar a mão o braço no ombro de nenhum rapaz para não machucar, né? Mas aí, eu tava lá no ponto de ônibus, o ônibus demorou muito, tava atrasado e tal, tal. E uma moça falou: Olha, eu vou de Uber, vamos comigo. Aí eu falei: Poxa, mas pra onde você vai, né? Ah, não, você desce ali na metade do caminho, já fica mais perto para você. E na verdade era perto mesmo, deu uns 5 minutos de caminhada até onde eu ia, né? E aí eu ganhei de presente uma passagem de Uber, fui de Uber para o meu compromisso. Cheguei lá na aula de dança, os cavalheiros tinham faltado muitos e tinha só mulher praticamente, era muita mulher. E o professor pegou, falou: Bom, fica difícil passar a coreografia em par, se tem tantas mulheres e só tinha 3 homens, né? Aí ele pegou e deu a coreografia toda solo, que a gente vai fazer a parte solo no apresentação de semestre. Fiz a coreografia toda, tranquila lá, né? Com porque era a parte solo. Então, mais um presente, né? Todas as vezes que a gente se abre para presentes da Sim, vida, porque tá desarmada. Porque eu podia me colocar num lugar assim: eu não vou, porque eu vou ter que pegar ônibus, fim de semana pegar ônibus é um saco. Porque como é que eu vou dançar dança de salão com o braço engessado? A gente tem sempre duas escolhas, no mínimo. Então, a gente tem que olhar sim. para os presentes que a gente ganha, é, com tudo, né? O presente de não precisar estar faxinando a casa, terceirizar, É, ó, tem terceirizar ponto isso aí, positivo aí. não é? O presente de estar indo no salão de lavar o cabelo no salão de beleza que eu tô me dando ultimamente, e se dando presentes o tempo inteiro, né? A gente tem que Maravilha. olhar sempre para isso, até até para a gente levar a vida mais leve, porque senão a gente se coloca num lugar de vítima o tempo todo e não Sim. recebe as coisas boas que a vida te oferece, né? Eu tô sempre ganhando presentes, gente, tipo passagem de ônibus que o povo paga para mim. Eu aceito, eu recebo. Essa do Uber, eu sempre recebo, eu acho fantástico. É lindo, minha amiga. Essa abertura é se permitir, né, Gi? Se permitir, falar assim, eu me permito viver isso, né? E construir, né? Escrever uma nova página dessa história, né? Nunca tive apoio. A partir de hoje você pode buscar apoio. Nunca tive uma conexão, nunca tive uma amiga, um grupo de amigas que eu pudesse sair, né? Que eu pudesse, né, confiar. A partir de hoje você pode, né? Você pode se abrir, né, para esse novo na sua vida. A gente diz, né, em terapia, que ninguém muda ninguém. O máximo que a gente pode fazer é mudar nós mesmas, só que com muito esforço, né? Não Então é? esforça-se, tenha bom ânimo, né?
E vamos juntas, Sim, né? Procure aí, né? Novas conexões, procure ajuda, procure estar em grupos, né? E a gente se fortalece mais. A gente tem um exemplo da natureza a todo tempo, como eu citei, né? Então vamos para a prática, né? Vamos colocar em prática, né? E às vezes você precisa sair de outros para poder olhar outros, né, Gi? Às vezes você precisa sair de ambientes, de sim. grupos que não tá te agregando nada para poder se conectar com outros que realmente vai te trazer ali, né, uma conexão É, saudável, né? boa lembrança. Se Sim, desconectar de lugares que só te fazem mal também é importante. sim. Grupos e ambientes é importante. Para o novo vir tem que ter espaço, né? Tipo assim, ó, minha sala não cabe 2 sofás. Se eu quiser comprar, comprar um outro, eu vou ter que me desfazer do velho e trazer Sim, um novo, né? Então, às vezes, a gente precisa abrir, né, isso, lugares na nossa vida para que o novo chegue, né? Então, exato. meninas, você que vai assistir essa live posteriormente, vamos tentar deixar gravadas aqui a importância da conexão entre mulheres, né? Esteja aberta, né? O tempo da mudança é hoje, né? O amanhã que eu quero, o futuro, ele é construído hoje, né? A partir de hoje que eu posso construir já o meu futuro. E para isso eu tenho que ter uma disposição de tomar decisões, né, minha amiga? Deu o nosso Uhum, horário, minha amiga. A gente fica por aqui, né? tá Com dando. muita gratidão no Isso, coração, muita gratidão. A gente vai deixar os links nele hoje. Pode nos procurar na nossa bio, né? Para qualquer isso. informação. Pode partilhar essa live com a amiga, com aquelas que precisam escutar, aquelas que precisam estar em conexões sadias, né? E é uma honra Isso. sempre partilhar com você, minha amiga. O esforço da amiga aí, né? Com a patinha aí engessada. E aqui, né? Se permitindo se conectar. Olha que coisa linda. É isso Deus mesmo. abençoe sua vida, Então, minha amiga. Gratidão. a sua também é sempre bom transbordar aqui junto com você, na vida dessas mulheres. Gratidão por você, mulher, que está nos ouvindo durante todo esse tempo. Sua vida é preciosa e espero poder ter tocado no seu coração em alguma coisa aqui que faça sentido, que tenha feito sentido para você, que você sinta no coração de se abrir para o novo, para novas experiências, para novos grupos, para novas amizades, enfim. Então, muito obrigada pelo dia de hoje e que tenhamos uma quinta-feira aí muito melhor do que já foi até esse momento. Gratidão, minha amiga. Deus abençoe aí o dia de cada uma. Grande beijo. Um forte abraço. Até a semana que vem, na nossa quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo. Pessoal, Beijão. gratidão. Até a próxima. Tchau. Até.